Olá, aqui é o Márcio, então eu vou dar continuidade aí ao meu vídeo de livros favoritos da vida. Esse aqui então vai ser a segunda parte, tá? O link da primeira parte vai estar aqui na descrição aqui do vídeo, caso você não viu ainda. E antes de começar a mostrar os livros, eu quero pedir algo muito importante para vocês já deixarem um like aí para ajudar o canal. E também para compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos e colegas. Vai que um livro que eu mostro aqui acaba despertando o interesse deles. Então vamos lá, gente. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é O Tudo Sobre Cinema, do Philip Kemp. Então, como o próprio título diz, esse livro vai falar tudo sobre cinema, a história do cinema, desde os primeiros filmes até as últimas grandes produções, os principais movimentos cinematográficos. E é uma edição, gente, muito caprichada, né? Cheia de imagens, né? E fotografias. E o livro, gente, ele está organizado em ordem cronológica. Então ele vai destacar os principais filmes e gêneros, né, que marcaram cada década aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para um exemplo aqui para vocês. Então aqui existem os filmes de terror da década de 60, né, que tiveram muitos filmes que marcaram muito, como os filmes do Hitchcock. Aqui a gente tem o cartaz dos Pássaros, que foi um dos grandes filmes dele, entre outros aqui. Também ele contextualiza com o momento histórico, por exemplo aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui é cinema da Guerra Fria e assim por diante. E esse livro também pode servir como um livro de dicas de filmes, porque para cada uma dessas décadas, né, ele vai destacar os principais filmes, né, que marcaram. Então vou pegar aqui como exemplo, né, aqui, A Guerra das Estrelas, né, da década de 70. Então assim, na primeira página, né, ele fala um pouco do filme, algumas curiosidades. E na segunda página ele mostra as principais cenas do filme e por que cada uma dessas cenas se tornaram marcantes. É muito legal, tá? Eu gosto muito desse livro. Eu não sou cinéfilo, tá? Que fique claro isso. Mas tem algumas coisas no cinema que eu me interesso. Então esse livro aqui me ajudou muito. Então por isso eu indico ele pra vocês, tá? Bom, o próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. E esse livro aqui é o seguinte, gente. A gente tem o Raskolnikov, ele é um estudante de direito. Só que assim, ele está totalmente quebrado, sem dinheiro pra nada, todo fodido, né, na vida. Inclusive ele teve que parar a faculdade por conta disso. E para conseguir alguns trocados, ele tinha o hábito de penhorar objetos com uma velhinha que morava próximo ali do apartamento dele. Só que é uma velhinha extremamente nojenta, arrogante, trata ele muito mal. E todos os outros estudantes também que vão lá, né, penhorar objetos com ela. E ele passa então a planejar matar essa velhinha e roubar o dinheiro dela, porque ele acha que ela tem muito dinheiro. E ele ganha coragem para dar cabo a essa ideia a partir do momento que ele encontra uma justificativa. Prestem atenção nessa justificativa dele. Ao longo da história mundial houve grandes figuras históricas como César, Napoleão. Ele dá outros exemplos aqui, mas o mais destacado é o Napoleão. E se você analisar bem, todos esses grandes imperadores, eles foram verdadeiros sanguinários, né? Eles cometeram várias atrocidades, passaram por cima das leis. Se fosse necessário matar pessoas para eles atingirem os seus objetivos, eles faziam isso sem piedade nenhuma. Mas como eles tiveram êxito aí em seus objetivos, se tornaram grandes imperadores, mudaram a história de seus países, ditaram as novas leis, eles acabaram sendo absolvidos pela história. Então como se foi dado a eles o direito de fazerem o que quiserem. Ou melhor, né? Para eles tudo foi permitido. E o Raskolnikov, com seu ego lá em cima, pensou o seguinte: se essas pessoas puderam fazer isso, por que eu também não posso, né? Então, gente, sim, os personagens do Dostoiévski, eles são um pouco loucos mesmo, tá? Então, a partir dessa justificativa, ele vai e mata essa velhinha. E uma coisa muito legal nas leituras dos livros do Dostoiévski, né, é que ele acaba levantando uma seguinte questão, né? O que leva as pessoas a se permitirem a fazer coisas erradas quando não há nelas, né, a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, né, no caso a empatia, ou também quando não há o medo de ser punidas, né, por Deus ou por alguma divindade, alguma coisa nesse sentido. O que leva elas a se permitirem
permitirem a fazer coisas erradas, né? No caso do Raskolnikov, a partir do momento que ele encontra essa justificativa que faz com que ele se livre da culpa, de sofrer com a culpa, ele acaba tendo a coragem de cometer o crime. É sensacional o livro, tá, gente? Fora que é um livro muito bem escrito. Eu sempre costumo dizer que as frases são maiores e são bem construídas e é muito gostoso de ler. Os personagens são profundos e complexos, né, todos eles. E vocês vão acompanhar como esse personagem vai lidar com essa justificativa ao mesmo tempo que os investigadores tentam descobrir quem matou essa velhinha. Quem for ler este livro, presta muita atenção no personagem que, se eu não me engano, se chama Porfiri. Ele é sensacional. Depois vocês me dizem aí nos comentários, tá? Muito legal e fica a dica aí. Outro livro que eu separei aqui para mostrar para vocês é o 20 Contos do Truman Capote. Os contos do Capote, gente, eles são assim, ótimos. Tem um ou outro aqui que eu não gosto tanto, né? Que eu não gostei tanto assim. Só que uma coisa que eu gosto muito é que ele humaniza demais os personagens. Todos eles têm uma melancolia e às vezes dá um aperto no coração, dependendo de alguns personagens aqui. E eu acho isso muito legal porque, se você parar para pensar, a vida das pessoas é uma melancolia, né? Então ele consegue retratar muito bem isso nos personagens dele, né? Os meus contos favoritos são os contos que se passam em cidadezinhas pequenas, tá? É nesses contos que ficam bem evidente isso que eu acabei de falar. Bom, e eu gosto muito desse livro, gente, porque neste livro aqui tem um dos meus contos favoritos da vida, que é o conto chamado Memória de Natal. Deixa eu só conferir aqui. Isso, Memória de Natal. Que é um conto, assim, triste, muito triste, tá? Eu lembro muito da Tatiana Feltrin falando desse conto, que ela chorou muito quando leu ele. E realmente, tá, gente? Esse conto dá pra rolar lágrimas. Na primeira vez que eu li ele, né, ele mexeu muito comigo, mas não chegou a rolar lágrimas, não. Mas na releitura dele, gente, não deu pra segurar, assim, rolou lágrimas mesmo, tá? Muitas. E quando eu digo que o conto é triste, não é porque ele é trágico, assim. Não é nada disso, é porque o conto ele tem algo aqui que é tão humano, assim, é tão... a amizade aqui entre eles aqui é tão verdadeiro, assim, que... eu não sei explicar, gente. Leiam o conto, é muito fácil pra achar na internet, tá? Mas é bonito. E depois que o Capote escreveu esse conto, anos mais tarde ele escreveu mais 2 contos com esses mesmos personagens. E esses 2 contos também estão aqui neste livro e são sensacionais, né? O outro conto é o Convidado do Dia de Ação de Graças, que é um conto lindo, eu gosto muito, tem uma mensagem muito linda nesse conto. E o outro conto se chama O Natal, que de todos os 3 é o menos favorito, só que eu adoro o final desse conto, assim, também dá pra quase rolar uma lágrima, tá? E assim, gente, é muito bonito, leia esse conto. Né? E fora os outros contos também do Capote, né? Tem aqui, deixa eu ver, o Jarro de Prata, que é um conto que se passa numa cidadezinha pequena e dá um aperto no coração com os personagens aqui também. Tem o Miriam, que é um conto assim assustador, tá? Super indico pra vocês. Também tem Uma Árvore da Noite, que é um conto assustador também. O Senhor Desgraça, que é muito legal. O final dele, assim, também é um conto meio triste, assim, tá? Mas é muito legal. E entre outros aqui, tá, gente? Então, fica a dica aí dos contos do Capote. O próximo livro aqui da minha pilha é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Esse livro aqui conta a história do Dorian Gray, que é um rapaz muito bonito, de uma beleza inacreditável. E ele tem um amigo chamado Basil, né? Basil, acho que eu pronunciei certo. Ele é pintor e um dia resolve pintar um retrato do Dorian Gray, né? E esse Basil, ele também tem um outro amigo chamado Lord Henry, que é um rapaz que, digamos assim, ele é meio pra frente. E esse Lord Henry acaba conhecendo o Dorian Gray e enche a cabeça dele dizendo que ele é um rapaz muito bonito, né, de uma beleza inacreditável, um monte de coisas aí. E esse rapaz que nunca se importou com a própria beleza dele passa então a se importar. Quando o Basil termina de pintar o quadro e mostra o quadro para o Dorian Gray fica impressionado, né, com a beleza dele ali retratada ali. Só que imediatamente ele fica muito triste, porque ele sabe que a beleza dele é passageira, né, que vai passar, ele vai ficar velho, enquanto o retrato sempre vai ficar bonito, né? Então ele fica super deprimido com isso. E ele então acaba expondo um desejo. Ele diz o seguinte, como ele gostaria que fosse ao contrário.
que ele permanecesse sempre lindo enquanto o retrato envelhecesse no lugar dele. E é isso que vai acontecer. Esse desejo dele é atendido. É algo sobrenatural que não é explicado no livro por que isso acontece, tá? No início, Dorian Gray não percebe que esse desejo dele é atendido. Ele leva o quadro para casa, só com o tempo que ele começa a perceber que a fisionomia dele não muda nada, enquanto o quadro começa a aparecer traços de velhice, né, na imagem dele. Ele fica muito feliz com isso, mas ele não percebe que o quadro não apenas mostra como ele ficaria velho, né? O quadro também mostra a alma dele. Então tudo de ruim que ele faz, né, ao longo do tempo, todas aquelas coisas que ele faz e que ele esconde, que não quer que as outras pessoas vejam, acabam também deixando marcas no retrato dele. E vira algo assustador quando ele olha pro quadro, quando ele vê a alma dele ali. E é muito legal o livro, vocês têm que ler, né, pra vocês saberem o que vai acontecer. Enfim, gente, eu super indico que vocês leiam nessa minha edição da Biblioteca Azul. Por quê? Porque é uma edição anotada e sem censura. Porque na época esse livro foi censurado, né? Porque nessa minha edição, né, que é sem censura, vocês vão perceber que tanto o Lord Henry como o Basil, eles têm uma queda pelo Dorian Gray. E isso pra época era um escândalo, né? Então, quando o editor pegou esse livro, ele tirou várias partes. O próprio Oscar Wilde também tentou dar uma amenizada ali. Fora que é uma edição linda, tá? É uma das edições mais lindas que eu tenho, né, na minha coleção, de capa dura, toda caprichada. Bom, e ela é feita com o melhor papel que existe, porque além de ser esse papel amarelo, ele é um papel meio áspero, assim, então é gostoso você passar a mão no papel, tá? Então, super indico essa edição aqui pra vocês. O próximo livro que eu vou mostrar agora é um livro que algumas pessoas até sentiram falta dele na primeira parte, me perguntaram, cadê esse livro? Mas ele está aqui agora, que é o Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. Esse livro é o seguinte, gente, esse livro aqui é uma história real, tá? Em 1990, um rapaz chamado Christopher, ele tinha acabado de se formar na faculdade, eu não lembro agora o curso que ele fez, mas enfim, o que ele resolve fazer? Ele simplesmente desaparece por livre e espontânea vontade. Na verdade, ele cai numa viagem meio que sem rumo pelo interior dos Estados Unidos, mais precisamente na costa oeste, lá na Califórnia, né? E depois ele tenta chegar no Alasca porque ele tem um desejo de passar um tempo no meio lá da natureza, sozinho, né? Ele faz essa viagem dele primeiro com o carro dele, depois ele vai a pé, né, com o andarilho, ele pega caronas, sobe escondido nos trens, é muito divertida a forma como ele vai viajando. E em 1993 ou em 92, agora não me lembro direito, esse caso meio que repercutiu. E o Jon Krakauer, que trabalhava como editor de uma revista, eu acho, ou ele escrevia para a revista, ele se interessou pela história desse rapaz e ele foi atrás das pessoas que conheceram ele. Ele seguiu os passos desse rapaz também, os lugares que ele foi, e ele vai contar toda essa história aqui pra gente nesse livro, né? Ele vai tentar também explicar por que esse rapaz tomou essa decisão, fez isso também. E é sensacional. Primeiro, porque esse espírito aventureiro, livre do Christopher acaba nos contagiando um pouco, principalmente quem gosta de viagens. E também a gente vai lendo os depoimentos das pessoas, né, que conheceram ele, a gente vai descobrir que o Christopher era um cara muito cativante, né? E ele fez várias amizades, assim, amizades verdadeiras, e tem algumas delas aqui que acabou assim dando um aperto no coração, algumas histórias que a gente vai saber aqui, tá? E eu digo pra vocês que quando eu terminei esse livro, assim, rolou muitas lágrimas, assim, foi um dos livros que eu mais chorei lendo, foi este livro aqui. Bom, o que eu vou falar agora, gente, não é spoiler, porque tanto o filme, né, tem um filme, né, que é baseado no livro, que é sensacional, super indico o filme, e tanto o livro, a primeira coisa que eles nos apresentam é justamente esse ônibus aqui, né, porque foi assim, quando o Christopher ele chegou no Alasca, né, lá no meio do nada, ele acabou encontrando esse ônibus lá, e ele usou esse ônibus como acampamento, né, e se você procurar no Google Maps, né, as imagens de satélite, até hoje você vai conseguir ver esse ônibus lá no meio da floresta, né? Ele está lá ainda. E além disso, o Jon Krakauer vai relacionar essa história com histórias de outras pessoas que também, né, deram na telha de desaparecer, de sumir, né? Ele vai contar alguns casos aqui bem interessantes aqui pra gente. Então super indico o livro aí pra vocês, né? Bom, o que eu tenho aqui agora é o 1984. Eu não poderia deixar de mostrar esse livro, já que, né, eu adoro o George Orwell.
Eu sei que vocês que acompanham o canal conhecem muito bem esse livro, conhecem a história, mas como eu pretendo divulgar esse vídeo fora aí do nosso cantinho literário aqui dentro do YouTube, eu quero muito que esse vídeo atinja pessoas que não têm o hábito de leitura, então eu vou falar um pouquinho desse livro, tá? Esse livro aqui foi publicado em 1949 e a história dele se passa em 1984, por isso o título do livro. E seria então um futuro imaginado aí, um futuro distópico imaginado pelo George Orwell. Ele conta a história de um homem chamado Winston, né? E ele vive numa sociedade que é extremamente controlada, vigiada e dominada por um governo aí liderado pelo Grande Irmão. E é um governo extremamente autoritário, assim, no nível mais extremo que vocês possam imaginar. Esse Winston, ele trabalha para esse governo, só que certo dia ele descobre uma prova, né, que mostra que os fatos do passado eles eram censurados por esse governo. Aliás, na verdade eles eram manipulados, para favorecer esse governo. E como esses fatos do passado poderiam manchar a imagem desse governo, e causar revolta aí da população, esse governo então destruía, todos os registros históricos ou manipulava, para favorecer o governo atual. E quando o Winston descobre isso, ele passa a se revoltar e a gente vai acompanhar essa história aqui no livro, tá? Quando George Orwell escreveu esse livro, ele escreveu para denunciar e criticar todos aqueles regimes totalitários, que estavam dominando a Europa, no século passado, como o nazismo, o fascismo, o stalinismo e também qualquer governo aí que abusa do poder. E através desse livro aqui a gente vai conhecer várias práticas que esses governos, esses governos autoritários, usam para manipular, controlar a população e se manter no poder. Então vai desde a censura, a manipulação do passado, a forte propaganda, a vigilância das pessoas, as pessoas aqui dessa sociedade aqui, elas são o tempo todo vigiadas. Esse livro aqui se tornou atemporal e eu acho que é uma leitura essencial ainda mais nesses tempos agora, porque se você assim prestar muita atenção no seu dia a dia, você vai perceber, eu vou generalizar agora, tá gente? O principal objetivo dos governos é se manter no poder. Por mais que no início, talvez eles tenham uma boa vontade de realmente querer mudar o país e tal, com o tempo o poder acaba subindo na cabeça desses governantes e eles querem mais do que tudo continuar no poder. Então por conta disso, todos os governos têm um pouquinho do Grande Irmão dentro deles. Eles acabam assumindo um pouquinho as características do Grande Irmão. E é só vocês prestarem muita atenção no dia a dia que vocês vão notar como esse livro é atual. A gente sabe que tem governos aí que tentam abafar fatos do passado, fatos que poderiam manchar a imagem desse governo. Existem governos que fazem muita propaganda dizendo que está tudo indo muito bem, quando na verdade está tudo indo muito mal. Existem governos que controlam os meios de comunicações dos seus países, e eu nem estou falando da Coreia do Norte, tá gente? A gente pode usar aqui como exemplo a China. Já outros governos apelam pela vigilância. Eu posso citar o exemplo dos Estados Unidos. Você lembra daquele caso, daquela polêmica da espionagem aqui no Brasil, Então também a carapuça do 1984 também cai em cima. Então gente, é um livro sensacional, super indico aqui também. E também eu indico a Revolução dos Bichos, tá? Do George Orwell. Eu poderia até colocar ele junto aqui, fazer a duplinha. Os dois livros são essenciais. Indico os dois, tá? Bom, o próximo livro que eu vou mostrar agora pra vocês é Os 7 Anos no Tibete, do Harish Hare. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu não sei. É uma história real. O Harish, ele era um alemão e alpinista, e ele estava na Índia, escalando algumas montanhas lá com seus amigos alpinistas. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, todos os alemães que estavam na Índia foram presos, porque a Índia, como era domínio inglês, e os ingleses eram inimigos dos alemães, então vocês entenderam. Então todos os alemães que estavam lá foram presos. Só que acontece que o Harish, ele consegue fugir da cadeia, só que ele resolve fugir da Índia atravessando o Tibete, atravessando a cordilheira do Himalaia. Isso foi algo muito ousado, porque primeiramente o Tibete na época era um país independente, embora alguns países não reconheceram essa independência, como a China, E o Tibete tinha fama de ser um país proibido, não era qualquer pessoa que tinha autorização de chegar lá, Além de ser um super isolado, Essas coisas, literalmente é um país que parou no tempo, Então a gente vai acompanhar toda essa aventura dele subindo a cordilheira do Himalaia, passando frio, fome,
né? Os povos que viviam nas fronteiras, né, lá nas fronteiras do Tibete, não eram hospitaleiros, e fora seus perigos de serem assaltados e um monte de coisa aí. Mas uma coisa sensacional do livro é o Harish descrevendo as paisagens, né, as montanhas nevadas, né, os lagos, né, tem muitas lagoas lá, os templos, né, os mosteiros e templos budistas, né, porque é um povo muito religioso, é muito legal. Eu ficava o tempo todo pesquisando no Google, né, ou no Google Mapas, né, os locais que é citado aqui no livro. Chega um determinado momento aqui que o Harish, ele decide tentar chegar em Lhasa, que é a capital do Tibete. Só que é mais difícil ainda, porque a capital do país era um lugar proibido, não era qualquer pessoa que podia chegar na capital, mas ele vai a si mesmo. E quando ele chega lá, né, praticamente quase morrendo, né, ele tem uma grande surpresa. O povo da cidade acaba recebendo ele muito bem, de forma muito acolhedora, né? E o que seria só uma passagem dele por lá, ele acaba ficando 7 anos por lá, e é por isso o título do livro. E ele vai nos contar muitas coisas interessantes de lá. Desde o povo, que é um povo assim, é um povo muito cativante, né? É um povo muito alegre, um povo muito religioso, mas a forma como eles lidam com a religião é muito interessante aqui, tá? E além disso, né, o Harish ele vai acabar se tornando amigo do imperador do Tibete, que é o Dalai Lama, só que na época ele era uma criança ainda. E o Harish acaba meio que virando professor do imperador, né, do Dalai Lama. E o Dalai Lama, né, ele sempre teve um interesse muito grande pela nossa cultura ocidental, pelo nosso conhecimento aqui do mundo ocidental, e o Harish acaba ensinando a ele. Inclusive tem um filme, né, baseado no livro. Eu só assisti o filme depois que eu li o livro, e o filme é legal, gente. Eu gostei do filme, ele retrata muito bem as coisas que acontece aqui no livro. E tem essa cena, né, do Harish lá ensinando, né, o pequeno imperador, né, é muito legal, tá, gente? Super indico esse livro. E também depois a China vai invadir, né, o Tibete, vai acontecer muita coisa aqui, tá, gente? É um livro, pra quem gosta de história de aventura, né, super indico o livro. Bom, agora que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um livro que também não podia deixar de mostrar, que se tornou um dos meus favoritos da vida, eu amo demais, que é O Senhor dos Anéis, né? Como não amar esses livros? Eu também estou incluindo aqui junto o Hobbit, porque não tem como você separar, né? Porque as duas histórias são ligadas. Hobbit, gente, é uma história assim, é um amor de história, né? Não tem como falar muito do Hobbit e do Senhor dos Anéis, porque muita gente já conhece aí pelos filmes. Mas, gente, eu amo demais, principalmente o primeiro livro, tá? Que é a Sociedade do Anel, porque tem toda aquela coisa da apresentação da história, da festa dos hobbits aqui é muito divertido Gandalf, que eu achei sensacional. Depois tem o início da jornada, né? Aquela coisa, a coisa dos Cavaleiros Negros, que são eles são muito sinistros, assim, assustadores, né? E toda aquela coisa do anel também, a história do anel apresentada aqui pra gente, eu acho muito legal, assim, me apeguei muito a esse livro aqui. Já As Duas Torres, digamos assim que dos 4 livros, né, incluindo aí o Hobbit, né, o livro Hobbit junto, é o que eu menos me apaixonei, né, digamos assim. Eu tive dificuldades aqui no início do livro porque eu achei um pouquinho paradão, assim, mas depois o livro acaba tendo um ritmo legal de novo e fica muito interessante também. Agora, o último livro, que é O Retorno do Rei, é sensacional também. Adoro demais. Assim, as cenas das guerras aqui do Tolkien descrevendo, eu acho sensacional. Ele deixa muito bonito, muito épico as cenas. Você fica babando com a descrição dele, né? Fora também que tem uma personagem aqui que eu admiro muito, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo. Na verdade, gente, eu não sei como é que pronuncia o nome direito, então eu tô com vergonha de falar, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo. Eu adorei essa personagem, ela é uma mulher muito corajosa e tem uma cena dela aqui que eu acho sensacional, só que eu não posso contar pra vocês que... Vai que alguém aí não conhece a história, não assistiu os filmes, né, então eu não quero que soe como spoiler, mas é muito legal. O Senhor dos Anéis, gente... assim, é uma das histórias mais gostosas de ler. Fica a dica aí. Bom, gente, eu tenho alguns outros livros para mostrar aqui, mas como o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar esses outros livros para mostrar aí na terceira parte, né? Quando eu gravar a terceira parte aí. E é isso. Então fica aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Por favor, aí, pros seus amigos aí, né? Que não tem o hábito de leitura. Curtem lá a página do canal, o link vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo e tchau pra vocês!